Estamos juntos. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado. Às vezes passou batido, você não cumprimentou. Aproveita agora. Abra sua Bíblia, por favor, querido, em João, Evangelho de João, capítulo 20. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração e que fala sobre as nossas fraquezas. Falar de fraquezas é ruim, né? É bom quando a gente fala de coisas assim que nos fortalece, que a gente é indestrutível, que a gente é insucumbível, que a gente nunca... Não, irmãos, mas às vezes, e eu arrisco a dizer que na maioria das vezes, a gente vai viver esse tempo de fraquezas, de fragilidades, fazendo propaganda aqui do livro, né? Já não tem mais... Mas o tema dessa mensagem é valorize suas fragilidades. Valorize as suas fraquezas. João capítulo 20. Eu quero ler o verso 24. Eu estou na Nova Almeida atualizada. Então uma coisa... Não tem... João 20, a partir do 24, quem achou, diga amém, quem não achou, olhe para a tela, vai estar na tela. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali eu não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque viu. Bem-aventurados são os que viram e não creram. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Na perspectiva desse discípulo chamado Tomé, aquilo que os discípulos haviam visto, eu não posso deixar de dizer que estou muito feliz em ver a irmã Neuza. Não posso deixar, viu, irmã Neuza? Embora seja nossa querida irmã, mas ela foi para Santa Rosa para ajudar o santo marido, né? Então, está lá. Mas estou feliz em ver a irmã Neuza. Mas veja bem, queridos, nós lemos um texto que os discípulos, num domingo anterior, eles tinham tido uma visão. Na verdade, mais do que uma visão. Eles receberam uma visita do próprio Jesus. O dia da ressurreição foi o dia em que Jesus se manifestou também aos discípulos e passou um tempo com eles e comeu com eles também. Só que o Tomé não estava lá. E aí depois contaram para Tomé o que havia acontecido e Tomé disse assim, o que vocês tiveram, eu imagino, Tomé explicando a teoria para eles, é conhecido como delírio coletivo. Vocês estavam tão possuídos de um sentimento pela perda de Jesus, que imaginaram que viram ele. Não, Tomé, nós vimos, não. Se eu não puser o dedo na sua ferida, irmãos, o que Tomé quis
foi mais do que uma visão, ele quis tocar. Você sabe o que é mais curioso para mim? É que ele não pede para tocar no corpo glorificado de Jesus. Ele não pede para perceber qual seria, presta atenção, Jesus quando ressuscita, ele ressuscita com o corpo que ele está até o dia de hoje. É o corpo glorificado. Tal como ele é, nós o seremos também. Então o corpo de Jesus é o corpo que nós ainda aguardamos na ressurreição dos mortos, na volta de Jesus, é o corpo em glória. Mas o mais curioso foi que Deus fez questão de preservar naquele corpo glorificado os sinais dos pregos e os sinais da lança que foi atirada contra Jesus por aquele soldado romano, para certificar que ele havia morrido. Então, veja bem, irmãos, que fato que nos chama a atenção. Se Jesus recebeu um corpo de glória, por que deixar a marca de uma ferida? Por que deixar a marca de uma lança que fora cravada no seu lado, as marcas dos pregos nas suas mãos? E Tomé disse assim: eu quero pôr o dedo na ferida de Jesus. Eu não quero saber se o corpo dele tem uma musculatura, uma tonacidade, tecidos são iguais aos nossos. Eu quero pôr o dedo na fragilidade. Eu quero pôr o dedo na ferida de Jesus. Irmãos, pôr o dedo na ferida não é uma coisa simples. E justamente quando Tomé toca naquilo que era a coisa mais frágil daquele corpo, se eu posso dizer assim, ele toca na ferida, naquele momento, ele reconhece e diz: tu és o meu Deus, e eu me submeto ao teu governo, tu és o meu Senhor também. Meu Deus e meu Senhor. Na hora não é que ele toca no poderoso corpo de Jesus, capaz de transpor paredes, porque o templo, o cenáculo estava fechado, portas fechadas, e Jesus passa, não sei por onde. O corpo que Jesus tinha permitia-lhe passar por obstáculos que nós, com esse corpo que temos, não passaríamos. Jesus entra e não foi isso que chamou a atenção de Tomé. Nossa, uau! Como é que você conseguiu, Jesus, passar essa parede? Não, eu quero pôr a mão na sua ferida. Eu quero pôr a mão na sua fragilidade. E quando eu ponho a mão na fragilidade, eu reconheço que Ele é Deus. Que contrassenso. Não foi a glória que fez Tomé fazer essa declaração, foi a fraqueza, foi a fragilidade. Daí sim entendermos a nossa necessidade de darmos um pouco mais de valor às nossas fraquezas também. Coisa que nós tendemos a evitar, a esquecer, a esconder, a ocultar das pessoas, porque senão elas vão nos ver como nós somos, frágeis. E nós não queremos passar a imagem de fragilidade, nós não queremos passar a imagem de fraqueza para eu dizer que eu estou triste, eu dizer que eu estou decepcionado, eu dizer que eu estou em depressão, não, eles precisam ver que eu sou forte, eles precisam ver que eu não tenho fraquezas. Jesus não agiu assim, Jesus não escondeu, o Pai não fez questão de tirar de Jesus, mas preservá-la. É interessante que quando a palavra de Deus, ela contrasta a glória do Evangelho de Jesus Cristo e a função da igreja que carrega essa glória, ela faz uma menção de uma figura interessante. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Se você tiver a curiosidade e a agilidade de abrir, porque vai dizer o texto que nós temos este tesouro. Que tesouro? O tesouro da revelação de Cristo, o tesouro do Evangelho. Ele vai dizer que essa mensagem que a igreja carrega é algo precioso, é um tesouro.
nós temos este tesouro, a glória do Evangelho. Mas este tesouro que carregamos, que a igreja carrega, é carregado não num pote de ouro, mas num vaso de barro. Exatamente o contraste da glória do Evangelho e da nossa limitação, da nossa fraqueza. E ele vai dizer para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Interessante porque os anjos mais exaltados em poder, em glória, desejariam em muito pregar esse Evangelho, carregar esse Evangelho como mensagem. Isso seria tão fácil. Imagina a velocidade com que esse Evangelho seria pregado no mundo inteiro. Imagine, irmãos, que esse Evangelho seria ouvido por seres cheios de glória, diante dos quais um homem na sua humanidade não consegue se colocar de pé diante de um anjo em sua glória. Veja a carta de Apocalipse, quando João vê um anjo, ele se prostra: ei, fica de pé, rapaz, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora somente a Deus, mas fica de pé. Mas, irmãos, veja, se fossem os anjos, teriam muito mais facilidade do que nós, mas Deus não, na sua soberania e sabedoria, que para nós é uma loucura, Ele coloca esse precioso Evangelho em vasos de barro, limitado, fracos e frágeis como eu e você, na expectativa de que a gente corresponda a esse chamado, na expectativa de que a gente leve essa mensagem preciosa, poderosa, que a gente carrega, o Evangelho de Cristo. É interessante que quando a gente fala de barro e vaso de barro, a gente pensa em algo sem valor, mas não é essa a ideia que o texto traz. Não é uma ideia de algo que não vale nada, não, é a ideia de frágil, não de sem valor. Porque um vaso de barro, para quem o possuía, tinha o seu valor. É tanto que ele colocou algo precioso dentro dele. Não é sem valor, é frágil. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: meu irmão, nunca se considere alguém sem valor. Diga: você é frágil, mas não sem valor. É interessante porque esse valor se dá justamente pelo processo que o vaso é feito. Então você tem um vaso, você compra um vaso de barro em um determinado lugar, e você leva para a sua casa e quebra, e você diz assim: não tem importância, eu compro outro. Mas na verdade esse vaso de barro, ele tem um valor muito grande, principalmente para aquele que o fez. Porque esse vaso, ele viveu um processo não curto de confecção, de feitura. E para você que é curioso, pelo menos 7 etapas são exigidas para se fazer um vaso de barro. A primeira etapa, eu não sei se você sabe, mas há mais de 200 tipos de barro no planeta. Apenas 8 tipos é que são utilizados para fazer o vaso. De 200 tipos, apenas 8 servem. Isso me faz lembrar do que Jesus falou no seu Evangelho, quando ele diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. 200 tipos e apenas 8 são selecionados. Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que Ele vai usar. Não está em nós, está nele. O segundo passo nesse processo, depois da escolha desses 8 tipos que servem, porque os outros não servem, existe o processo de peneirar o barro. Aquele barro, ele vai ser peneirado, vai ser retirado dele as pedras, as raízes, os galhos,
aqueles tipos de produtos que possam vir misturado naquela massa, que vão prejudicar a confecção. Então é um processo de limpeza. Ele se escolhe 8 tipos e vai começar a fase da purificação. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira do mundo. Ele diz assim: venha cá para mim, eu vos escolhi, eu vos chamei. E quando Deus nos chama, começa-se um outro processo, que é o processo da purificação. Deus nos chama como a gente está, mas não nos deixa como a gente veio. Muitas vezes chegamos a Deus cheio de pedregulhos, cheio de mazelas, cheio de coisas que vão prejudicar a confecção daquele... E Deus vai arrancar, e Deus vai tirar, e Deus vai nos limpar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, assim que nós damos um passo em direção a Deus, e Ele encontra lugar para habitar em nós, Ele começa um lavar regenerador dentro de nós, arrancando as coisas que não lhe agradam, arrancando as coisas que são prejudiciais. Depois desse processo vem um terceiro, que ele então vai umedecer aquela massa, aquele barro que foi peneirado, que foi escolhido, mas umedecendo, ele vai começar a ser pisado e amassado, para que aqueles torrões, aquelas partes mais duras do barro possam ser desfeitas, e ele vira uma massa quase que homogênea. Então aqueles torrões são amassados, são pisados, para virar uma pasta. Isso me lembra muito o nosso processo chamado quebrantamento. Quando Deus permite que sejamos pisados, sejamos quebrantados, quando Deus permite situações que nos levam aos seus pés, e que a gente se vê sem condições de se levantar por conta própria, que Ele permite que a gente vá ao vale, que Ele permite que a gente vá àquele ambiente onde nós não temos outro a quem recorrer a não ser a Ele, e que a gente se vê peneirado, mas também se vê esmagado. Ele te deixou, Israel, passar pelo deserto, Ele te provou, capítulo 8 de Deuteronômio, Ele te humilhou, Ele te deixou passar fome, para você saber que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Ele fez isso tudo por você, ó Israel, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não guardaria os mandamentos do Senhor. Ele esmagou, Ele pisou, mas não para destruir, mas para quebrantar. O diabo, quando vem, ele vem com um propósito de destruir. Deus, quando permite provas, Ele não vem com o propósito de destruir, Ele vem com o propósito de quebrantar o nosso coração. Além desse processo, dessa etapa, vem uma outra em que o barro, aquela massa, ela é coberta por uma lona preta. O processo que é colocado aqui, essa lona, é para se extrair daquela massa, agora peneirada, agora pisada, agora umedecida, se extrair dela as bolhas, se extrair dela toda a umidade, se extrair dela o oxigênio que pode estar ali no meio da massa, e coloca-se aquela lona preta por cima, para evitar trincas. Eu fico pensando que Deus faz muitas vezes esse processo com um homem, com uma mulher de Deus. Ele chama alguém, Ele escolhe alguém, Ele limpa aquela pessoa, Ele peneira aquela pessoa, depois Ele umedece pela sua palavra, mas Ele também esmaga aquela pessoa, Ele quebranta, e de repente a gente diz assim: uau, que processo poderoso! Eu quero, Senhor, ser útil para a tua causa, eu quero, Senhor, trabalhar para o teu reino, e eu vou impactar o mundo com a mensagem. Jesus, agora chegou a hora de você ficar coberto com uma lona preta. Eu vou te ocultar os olhos das pessoas.
Você vai ficar escondidinho por um bom tempo, até sair todo o ar que está dentro da sua massa, até tirar de você toda e qualquer pretensão de você, talvez se orgulhar de qualquer coisa que eu venha fazer através da sua vida. E eu vou permitir que você fique assim, oculto, coberto, assim como Deus deixou Moisés coberto durante 80 anos, para só usá-lo nos 40 últimos anos da vida dele. Assim como Deus deixou Jesus coberto durante 30 anos iniciais, ninguém sabe absolutamente nada, com exceção do momento que Jesus estava lá no templo com 12 anos, mas tirando isso, não há nenhum relato do que aconteceu na vida de Jesus durante aqueles 30 anos. Houve uma lona preta sobre o ministério de Jesus, sobre a vida dele, assim como houve também na vida de Paulo, um homem que poderia impactar, já começou a pregar, de repente você está dando muito trabalho, você vai voltar para Tarso, e lá ele fica 13 anos silenciado, 13 anos em que não é mencionado o nome de Paulo, em que ele esteve no deserto da Arábia, recebendo a revelação, recebendo a presença, sendo capacitado, sendo moído, tratado por Deus, 13 anos para depois começar o ministério. Eu imagino que Deus, Ele sim faz isso conosco. Ele vê alguém em pleno potencial, Ele vê alguém que foi trabalhado até certo ponto, e diz assim: agora eu vou colocar uma lona preta, ninguém vai te ver mais, até que não haja nenhuma outra substância que te faça inflar, e que de alguma maneira seja prejudicial para você. É um período de descanso. Depois vem a fase do molde, aquela lona é retirada, pega-se aquela massa trabalhada, aquela massa umedecida, aquela massa sem mais aquela propensão de provocar bolhas, de ter oxigênio, e coloca no torno. Aí você lembra aqueles quadros que a gente vê, em que o oleiro, ele movimenta o torno com os pés, ele vai girando, e ele vai modelando a massa com as suas mãos. Você sabe um detalhe disso, irmãos? É que não existe um molde predeterminado para os vasos. Pega lá o molde, vamos colocar aqui, vamos fazer tudo igualzinho. Não, ele faz cada um como ele quer. Não existe um padrão para a confecção do vaso. Isso é feito na hora, pelo coração, pela mente e pelas mãos do oleiro. Isso é tão tremendo. Porque, queridos, Deus, Ele nunca intentou que você fosse quem você não é. Deus nunca intentou que você fosse o seu irmão. Deus nunca intentou que você imitasse outras pessoas. Porque você é aquilo que Deus quer que você seja. Deus te deu um jeito de agir, de ser, de operar, para a glória dEle. Uma unção específica, uma operação do dom de forma específica, um dom diferente, cada um de um jeito para a glória dEle. Então não tem esse negócio de competir, você não, quem faz tudo é Ele. Não tem essa ideia, eu vou ser um vaso maior que você não pode ser nada, eu não posso ser nada, a não ser aquilo que Deus quer que eu seja, e se eu for, eu não tenho glória nenhuma nisso, porque isso tudo provém do coração e da mente do nosso Pai, do nosso oleiro. Depois do molde, depois do vaso pronto, aí você diz assim, pode usá-lo? Não pode. Não pode. Ainda existe mais duas etapas. Existe aquele processo chamado de secagem. Não é o forno ainda, é a secagem. Leva-se aquele vaso para um quarto ventilado. E ele vai ser submetido a um vento, para secar
aquela parte que foi feita. Só que aí tem um detalhe: vez por outro o oleiro vai lá e gira, para que o vento não só incida em determinadas áreas, para que ele, todo o vaso, receba a ação do vento. Então, de tempo em tempo, o oleiro vai lá, essa parte estava sendo submetida ao vento, agora eu vou girar, agora essa parte também será submetida, porque senão pode deformar o vaso. Aí eu fiquei pensando nisso. Muitas vezes nós resistimos à ação do vento. Simbolicamente, o vento representa o Espírito Santo. Ó vento que vem dos quatro cantos, sopra nesse vale. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então, o vento é um símbolo do Espírito Santo, amém? Amém, irmãos? Aí o Senhor, vez por outra, faz isso, para que outras áreas da nossa vida sejam submetidas à ação do Espírito Santo. Por que isso? Porque, irmãos, há muitos crentes deformados, que não se deixam trabalhar por completo, aceitam Jesus, deixam-se moldar até certo ponto, mas quando chega a hora da ação do Espírito Santo, do vento, ele resiste àquele momento em que outras áreas da sua vida precisam ser tratadas. Então nós vemos pessoas deformadas em áreas como finanças, em áreas como sexualidade, está na igreja, está servindo, mas tem áreas que o Senhor está fazendo assim. Ele disse: não, essa área não. Relacionamentos são áreas que muitas vezes algumas pessoas dizem assim: eu não vou me deixar tratar nessa área, e não permite que Deus molde aquela área da sua vida que está apresentando uma necessidade de temperamento. Tem tanto crente deformado nessa área, e joga a culpa para o temperamento. Meu temperamento, eu nasci assim. Não, você não se deixou trabalhar nessa área. E aí é fácil jogar a culpa para isso. Muitos cristãos que têm deformidades em várias áreas da sua vida. Na língua, é uma bênção, serve, mas a língua é ferina, é cheia de peçonha, é cheia de veneno, porque quando Deus vai trabalhar, ele resiste. Irmãos, deixa Deus virar o vaso, deixa Deus virar aquelas áreas que precisam da ação do vento do Espírito, e trabalhar nelas. Muitas vezes Deus vai até parecer que está tocando na nossa ferida, mas eu viro e mexe, alguém me fala que eu preciso mudar nessa área. É o vento tentando trabalhar naquela área da minha vida que eu estou preso, resistindo à mudança. Deixa o vento soprar em toda a sua vida. Deixa o Senhor trabalhar em todas as áreas da sua vida. Quando Deus olhou para Jó e disse assim: Satanás, você observou meu servo Jó, homem reto, íntegro. Você sabe que a palavra íntegro representa inteiro. Alguém leu um texto na sua integridade, significa que ele leu o texto todo, sem deixar nenhuma área sem ser lida. Tem crente que não se deixa trabalhar todo. E nós precisamos urgentemente pedir a Deus: Deus, me visita. Deus, tem área da minha vida que está deformada. Eu sou um crente de muito tempo, mas nunca deixei o Senhor tocar na minha vida, nesta determinada área. E eu sou um crente deformado.
Mas eu quero dizer que o Senhor está virando o vaso, porque o vento está soprando, amém, irmãos? O vento está soprando sobre mim, está soprando sobre você, está soprando sobre nós. Deixa Jesus virar o vaso. E a última etapa, irmãos, é a mais difícil para o vaso, é o forno. Veja que depois de todo esse processo, o vaso é colocado dentro de uma alta temperatura. Mas ele não está pronto, pastor. Ele não já passou por todos esses seis etapas, mas ele ainda precisa passar pela última. É o forno. É quando Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, você está pronto para ser o pai de muitas nações. Mas eu vou querer agora um teste final. Me dá o seu filho. É o forno. É a alta temperatura, é a prova que vem. Jesus, você passou 30 anos se preparando. Quando você foi batizado, o Espírito Santo desceu como não fez com nenhuma outra pessoa. O Espírito Santo desceu sobre a sua vida como pomba. Eu estou pronto, Pai. Não está não, Jesus. Você precisa ainda passar pelo forno. O Espírito Santo que desce sobre ele no batismo, esse mesmo Espírito conduz Jesus ao deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo, em jejum, Jesus resistindo. Jesus poderia ter pecado ali, irmãos, e tudo estaria acabado. Não haveria salvação, não haveria expiação, não haveria um substituto para nós, mas Jesus passa pelo forno. Jesus é submetido à prova. Jesus passa pelo deserto, mas ele é aprovado pelo Pai. 40 dias depois, Jesus sai do deserto, não mais cheio do Espírito. Veja que quando Jesus foi levado ao deserto, a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. Quando ele sai do deserto, a Bíblia vai dizer que Jesus saiu no poder do Espírito. Há uma diferença. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos a partes desse processo. Muitas vezes nós nos fechamos a algumas. Em que parte você está? Em que parte eu estou? Eu quero dizer que para ser um vaso, por isso, irmãos, você vê um vaso quebrado, para você que comprou, que não sabe esse processo todo, vai dizer assim: eu compro outro. Mas para o oleiro, se ele vê o vaso que se desmancha, ele faz de novo. Ele refaz o vaso quebrado. Por quê? Porque aquilo tem um valor para ele. Você não é sem valor. Você é frágil, mas não é sem valor. Amém, queridos? E aí, há esse contraste tão declarado da nossa fraqueza. Você é frágil. Jesus está lá, pode tocar na minha ferida, Tomé. Não é isso que você quer? Toca aqui também. Está lá a marca, o sinal da minha fraqueza. Você pode tocar. Irmãos, e que lição isso traz para nós? Nós que tanto queremos esconder a nossa fraqueza. Você já viu propaganda de... Isso eu estou perguntando a todos, tá? Você já viu aquela propaganda que mostra clínicas que trabalham com a virilidade masculina? Já viu isso na tela? Quem já viu? Garantimos o completo sigilo. Você já viu isso? Eles fazem questão de informar que essa fraqueza será mantida a 7 chaves. Ninguém vai saber. A nossa tendência é essa. Vamos esconder as nossas feridas. Vamos esconder as nossas marcas. Vamos esconder a nossa tristeza. Está chegando na igreja, muda essa cara. Está chegando na igreja, coloca um sorriso no rosto, pelo amor de Deus. Enxuga essas lágrimas.
chegando, tem um irmão ali, dá um sorriso para ele. Irmãos, nós não gostamos de admitir a nossa fraqueza. E Jesus não esconde. Jesus permite que a sua fraqueza seja um ponto de fé para Tomé. Ele se sentiu mais forte na sua fé. Não deveria ser assim, mas ele se sentiu mais forte. Não quando viu a força, o poder e a glória de Jesus, mas quando viu a fraqueza. E por que então devemos valorizar? Por 3 rápidas razões. Primeira, porque admitir nossas fraquezas nos manterão ou nos manterá humildes. Diga comigo, admitir fraquezas. Não. É fraqueza, mas a fraqueza não é na sua voz, não. Diz assim, admitir fraquezas me manterá humilde. Basicamente, 3 coisas, irmãos, deixam uma pessoa orgulhosa, segundo a palavra de Deus, em Jeremias 9, perdão. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, diz o Senhor, não se glorie o sábio. Coloca para mim, por favor, daí. Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio. O sábio segundo os padrões humanos. Sua inteligência, sua capacidade de articulação, sua forma de sair de problemas, de resolver conflitos, sua capacidade de discernimento, de alinhar pontos na sua vida. Ele é um sábio. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, influência, status, poder. É a força do homem. Não se glorie na sua força o homem, mas também não se glorie o rico nas suas riquezas, dinheiro, poder aquisitivo, propriedades, posses. Posso comprar tudo, posso ter alternativas que outro não teria, porque eu tenho condições. Não se glorie o sábio, não se glorie o forte, não se glorie o rico, mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Sabe, irmãos, essas áreas derrubam o homem e a mulher. Quando nos sentimos sábios mais do que os outros mortais, quando nos sentimos poderosos como ninguém mais, como nos vemos cheios de alternativas, porque o dinheiro me proporcionou aquilo, pessoas mudam a cabeça, pessoas se orgulham, e eu passo isso para o lado da fé. Pessoas que começam a receber uma graça, uma unção, começam a viver ativado nos seus dons, e Deus começa muitas vezes a usar essas pessoas. Deus começa muitas vezes a fazer algo através da vida delas. Meus irmãos, que perigo! Pastor, não estou entendendo. Não é isso que eu tenho que buscar? Sim. Eu não preciso buscar ser usado, buscar em Deus ser mais útil. Eu não tenho que orar por dons. Eu quero ver milagres. Sim, mas tome cuidado. Porque esse poder também pode cegar. Esse poder que vem do céu já cegou muitos ministros. Já cegou muitos obreiros, obreiras, que foram tomados de um inchaço, de uma vanglória, de uma soberba. Antes davam a mão e te cumprimentavam. Depois que passaram a ser usados, eles não sentam mais com os mortais. Sabe, irmãos, há muitos que se deixam tomar pela síndrome de Lúcifer. Eu sou tão belo. Deus me fez o sinete da sua criação.
eu ando em pedras que brilham. Só falta eu sentar no lugar onde o Altíssimo senta. Então eu subirei e farei o meu trono lá no alto. Ele queria o lugar de Deus. Por isso foi precipitado a estrela da manhã. Eu via Satanás cair do céu como um raio. Irmãos, o que foi que tomou o coração de Lúcifer, o anjo de luz? Foi a soberba, foi a glória, a vã glória, a glória que passa. Quando Deus permite uma fraqueza, quando Deus permite uma situação que muitas vezes revela a nossa condição de fragilidade, nós voltamos para aquele lugar que nunca deveríamos ter saído de lá. É interessante que Paulo fala que o próprio Satanás pode se transformar em anjos de luz. E eu faço uma frase reversa e ouso a dizer que muitos servos e servas de Deus, anjos de luz, se não vigiarem, podem se transformarem em diabos, em homens e mulheres tomados por um veneno chamado soberba. E aí vem a prova, e aí vem o forno, e aí vem o esmagar, e aí vem o pisar, e Deus revela que nós somos fracos. E quando nós estamos assim, Senhor, eu não vou esconder a minha ferida, eu me ponho naquele lugar de quebrantamento, eu volto para aquele lugar de humildade. Não é aquela falsa humildade não, viu, irmãos? Não é aquela pessoa que diz assim, eu sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Não é nessa humildade de gente que é cheia de... Não, é humildade no sentido do coração. Bem-aventurados os humildes de espírito. É aqueles que sabem que precisam desesperadamente de Deus. Deus, eu sou essa pessoa frágil. Eu sou essa pessoa que vivo problemas na vida. E sim, Senhor, eu sou essa pessoa que luto contra fraquezas o dia todo. E daí? Eu sou essa pessoa, Senhor, que vivo dúvidas na minha fé, que vivo incredulidades, como Tomé. Irmãos, a gente censura o Tomé, não é? Mas Jesus não tirou ele do grupo apostólico. Eu não estou incentivando aqui ninguém a ser incrédulo, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ninguém tem que ser incrédulo. Mas Jesus não diz assim, Tomé, ei, seu incrédulo, some. Aqui só os fortes, que não duvidam, podem ocupar o lugar de apóstolo. Você não é digno de pregar o meu evangelho. Pedro, RH, carta de demissão, pode dar baixa no nome de Judas. Perdão, Judas já tinha dado baixa. Pode dar baixa no nome do Tomé, porque está saindo também. Jesus não faz isso. Ele dá uma repreensão. Tomé, não sejas incrédulo. Irmãos, é tanto que Jesus faz questão de voltar uma semana depois. Tomé era tão precioso e a crise de Tomé era tão sincera, era tão verdadeira, que Jesus voltou só por causa de Tomé. Não, Tomé, eu não vim aqui para ver ninguém. Eu vim aqui só para te ver, porque só você não estava naquele dia. E eu vim aqui por sua causa. Toca, Tomé. Põe o dedo aqui. Irmão, Jesus vem só por causa de um. Quem é esse um? O fraco do Tomé, o incrédulo do Tomé.
Mas Jesus voltou por ele. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente fica com aquela capa de super-homem, com aquela capa de que a gente é o super crente, de que a gente não passa prova, não passa tribulação, não passa dificuldade, de que a gente sempre tem que estar bem, e você sempre tem que me ver assim, aleluia, você sempre tem que me ver sorrindo, e você sempre tem que me ver dando assim provas de que Deus fez grande. Sim, irmãos, isso tudo é muito bom. Que bênção ver o testemunho da irmã Simone aqui. Mas eu quero dizer que nem sempre a gente tem algo assim. Às vezes a gente vai chegar aqui e vai lembrar de que passamos por muitas situações difíceis. E glória a Deus por isso. E Deus continua sendo Deus. E Deus continua nos amando. E Deus continua voltando só para me encontrar. Irmãos, não foram poucas as vezes que fui orar, e na minha oração a única coisa que eu pedi é: Deus, tem misericórdia de mim. Não foram poucas as vezes que eu fui orar, irmãos, e que eu disse: Deus, eu não estou sentindo tua presença. Pastor, não fale isso não, pastor. O senhor não está sentindo a presença de Deus, não. Muitas vezes não. Mas Jesus volta só porque eu falo isso, irmão. Ele vem, ele vem. É tão bom quando a gente se quebranta perante Ele e diz assim: Senhor, eu estou vazio. Tão bom. Porque quando eu digo estou vazio, Ele vem para me encher. Quando eu digo para Ele: Jesus, eu estou tão em crise, não estou entendendo algumas coisas que estão acontecendo na minha história, e Jesus vem, na verdade, nem é para me explicar, é para dizer: meu filho, fica tranquilo, eu estou aqui com você, vai tudo se resolver no final. No final tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no final. Então fica tranquilo que eu estou do seu lado. E Ele não vai me explicar nada, mas Ele vai estar lá comigo. Ele vai voltar só por mim. Glória a Deus. Então, irmãos, valorize as suas fraquezas. Valorize, sim. Não fica assim: eu sou o vermezinho de Jacó. Não, você é frágil, mas não é sem valor. Amém? Amém ou não, irmãos? Segunda coisa, porque eu devo valorizar minhas fraquezas, estou caminhando para o final, porque o poder de Deus só opera quando eu me despojo do poder do meu braço. Enquanto eu estou agindo no poder do meu braço, Deus não age no poder dele na minha vida. Enquanto eu insisto em dizer: eu dou conta sozinho, Deus está dizendo: então vai, é contigo, vai que é tua, só tua. Mas quando eu digo: Deus, eu não dou conta mais, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe, irmãos, segundo aos Coríntios, é um tapa na cara desses pregadores do super triunfo da vida cristã. Coloca para mim daí, segundo aos Coríntios capítulo 12, o verso 9, e eu quero que você leia comigo. Vamos ler para fazer morrer aquela mentirada de que você tem que ser o cara, de que você tem que ser aquela bam da fé poderosa. Versículo 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa. Poder de quem? De Deus. Se aperfeiçoa, ele melhora, ele se potencializa na sua fraqueza. Aí Paulo conclui, de acordo com o que Deus falou com ele: então, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, que coisa tremenda, quando somos fracos,
Deus nos aperfeiçoa na sua força. Sabe, irmãos, se a gente fizer uma análise rápida pela Bíblia, nós vamos ver os homens de Deus, grandes homens. Eu acho uma coisa muito, muito, muito interessante. Quando alguém vai apresentar um outro assim, que vai pregar num lugar muito grande, eu quero convidar o grande homem de Deus. Aí só. A gente vai fazer uma análise rápida, vai ver os grandes homens de Deus lutando contra o medo. O Abraão, ô Sara, você é minha irmã. A gente não é mentira, você é meia irmã. Mas se você contar que é minha esposa, eles não vão querer ficar com você, porque estou eu aqui. Então eles vão tirar eu que estou aqui, vão me matar e vão ficar só com você, Sara. Então, para resolver isso, você é minha irmã, tá bom? Por que Abraão fez isso? Porque estava com medo. Medo de quê? De morrer. Presta atenção, ele não tinha promessa, irmãos? Abraão, farei de ti uma grande nação, mas na hora H, Sara, fica tranquila, Sara, vai dar tudo certo, vou orar daqui, você vai, Deus vai te preservar, mas não me coloca na cumbuca não, não quero morrer não. Você vai ver homens de Deus com depressão, como Elias, o que fez chover fogo do céu, o que desafiou os 450 profetas de Baal, querendo se esconder numa caverna e dizer, Deus me mata, melhor me é morrer do que viver. Você vai ver o Jonas aborrecido, lutando contra o seu temperamento difícil. Eu nunca vi um pregador que ficasse triste quando alguém se converte, só o Jonas. Vai para debaixo de uma amoreirazinha e começa a reclamar, eu sabia que o Senhor ia salvar mesmo, que droga. Queria que todo mundo morresse. O Senhor não matou ninguém. Preguei, Nínive será subvertida. Daqui a 3 dias todo mundo vai morrer. Fiquei esperando, ninguém morreu. Que coisa. Todo mundo se converteu, o rei jejua, o povo jejua, bota até os boi e as vacas para jejuar também. Ah não, Deus, estou cansado disso. O Senhor é muito bom. Olha que loucura. Esse cara era muito doido. E Deus usa um cara desse. A gente vai ver homens lutando contra sentimentos de culpa. A gente vai ver homens de Deus lutando contra enfermidades. O Eliseuzão, gente, que fez o dobro de sinais que Elias fez. Até porque ele pediu porção dobrada para Elias. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias realiza 7 grandes sinais. Eliseu realiza 14 grandes sinais, porque o sinal de quando ele estava morto também conta. Irmão, presta atenção, o homem morreu doente. Aí os irmãos da teologia da prosperidade ficam loucos, porque não se admite que um homem de Deus, a não ser que ele esteja em pecado. E aí teve um que, para defender a sua tese, escreveu um livro em que ele diz que Jó sofreu o que sofreu porque ele não era dizimista fiel. Eu ia dizer santa ignorância, mas isso tem nada de santo. Procurando achar brecha. Irmãos, essa é a verdade. O Eliseu morre doente, mas ainda morto. Os ossos dele, quando um cadáver é jogado na sua sepultura, o morto ressuscita. Faltou poder nele? Ou em Deus, que era o Deus da vida dele? Não. Mas Deus permitiu. Mas Deus deixou. Quando a gente vai ver mais para frente, irmãos, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, que levou o evangelho a centenas de pessoas, sofria de depressão aos 22 anos.
aos 33, ele foi acometido de uma inflamação tão grande nos rins, que a esposa dele chega a dizer que ele reduziu em até 1/3 o trabalho de pregação dele. E ele se queixava: Deus, o que é que está acontecendo? Alguns dizem que ele acreditava, já no fim, que Deus tinha um bom propósito em todo o sofrimento dele. Olha só. E que por causa disso ele se tornou um pastor melhor preparado e mais compassivo. Irmãos, quando a gente admite nossa fraqueza, a gente consegue ver a fraqueza do outro de maneira diferente. Quando a gente sabe o que é a dor de uma unha encravada, não é, irmã Isabel? Irmã Isabel desencrava a sua unha, se você quiser, desencrava. Aí quando você sabe... Alguém já teve uma encravada aqui? Dá um glória a Deus aí. Só você, Lu. Ninguém mais teve isso, não? Irmãos, alguém quando sofre de alguma coisa e vê o outro sofrendo, não vai desprezar. Mas essa é uma unha. Então encrava a tua para tu ver. Você começa a olhar com compaixão. Nossa, irmão, vou até passar longe do seu dedo, vai que eu piso nele. Já está doendo sem eu pisar. Eu sei o que é isso. A gente começa a mudar o nosso coração. A Bíblia diz que pela dor do coração se faz melhor, ou pela dor do semblante se faz melhor o coração. A gente muda com algumas circunstâncias que a gente vive. Quando a gente passa por uma luta, alguém que passou fome, ele vai olhar para alguém que está com fome hoje de maneira diferente. Que você passou. E é esse o último ponto. Por que eu valorizo minhas fraquezas? Porque por meio delas eu me torno um instrumento do consolo de Deus na vida dos outros. Você quer ser um instrumento? Pai, faz de mim um instrumento da tua glória. Aleluia! Aí Deus, joia, joga ele no forno, Miguel. Não, pai, não era assim que eu queria. Eu queria uma unção, assim, um carruagem de fogo. Eu queria um arrebatamento, pai. E Deus te jogou na fornalha para te capacitar, para você ser um instrumento de consolo na vida de outras pessoas. Está vendo como é que Deus trabalha? Aí eu queria que você lesse comigo para a gente terminar, 2 Coríntios capítulo 1. Versículo 3 e versículo 4. Vamos ler? Aqui na tela. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Está aí exaltando Deus. Ele é o Deus da consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Quem nos consola em toda a nossa tribulação, gente? Deus. Para que existe um propósito de Deus nos consolar na nossa tribulação. Para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, verso 5, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. É só quando eu passo pela tribulação e que Deus então exerce seu consolo sobre mim, que eu me torno capaz de consolar o outro com a consolação com que fui consolado por Deus. Aí eu me torno um instrumento do consolo de Deus. Não vou orar por você. Irmã, você está passando por isso, vou orar porque eu sei o que é ter uma porta fechada. Irmão, vou orar por você porque eu sei o que é perder alguém. Irmão, vou orar por você porque eu sei o que é cair. Sabe, irmãos, muitas pessoas que caem e se levantam,
continuam a ser usadas por Deus para levantar outros que caem. Eu vou te ajudar, porque eu também um dia já estive lá. Então, às vezes a gente vê alguém que cai em pecado. E muita gente diz assim, chuta. Foi isso que Jesus ensinou para a gente, irmãos? Foi isso? A Bíblia diz que nós devemos orar. A Bíblia diz que nós devemos ajudar. E não julgar temerariamente quem Deus está levantando. Então, às vezes nós podemos terminar de afundar aquela pessoa. E ele diz assim, tenha cuidado para que você mesmo não seja tentado. Não se orgulhe, não. Se você vê algum irmão em alguma falta, repreende-o, mas tome cuidado. Tenha temor. Não faça isso levianamente, para que você também não seja tentado. Gente que se põe no pedestal e diz assim, sabia. Você é mesmo pecador. Você nunca me enganou. Ao invés de dizer assim, irmão, vem cá. Vem. Essa pessoa, querido, pode ser alguém que Deus vai usar para levantar outros. Eu não estou... Só um reforço, irmão. Eu não estou fazendo apologia a cair em tentação. Eu não estou fazendo apologia em ficar assim, Deus, vou fazer uma campanha de jejum e oração para o Senhor me mandar a tribulação. Não precisa, ela vem sem você fazer. Está entendendo? Você não precisa orar para Deus mandar, ela vem sem você orar. Então, poupa seu tempo, ora por outra coisa. Mas eu quero dizer que quando ela vier, ei, aproveita, deixa eu terminar dizendo uma coisa para você. Você já ouviu aquela frase que do boi se aproveita tudo? Pois é. Eu coloquei aqui algumas coisas que em vida se aproveitam do boi. A força dele é óbvio, mas até o berro dele se aproveita. Você sabia disso? Que tem gente que grava o berro do boi para colocar em filmes, novelas e até músicas. O berro. Agora, quando ele morre, aí tudo se aproveita. Irmãos, não dá para falar de tudo, mas pele, é óbvio, bolsa, calçados, colágeno, cosméticos, perfumarias. O pelo, você sabia que o pelo da orelha do boi se faz aquelas escovinhas com as cerdas bem fininhas? Faz-se escova com o pelo do boi, o sebo, a gordura, o sangue, as glândulas, para medicação, perfumaria. Você sabia que a insulina, ela é extraída do pâncreas do boi? Aquela que é usada para diabetes. O sebo serve para sabonete, para fazer vela. Os pelos, pincéis, escovas de cabelo, escovas de limpeza. Os chifres, olha, Ariel, é componente para o extintor. Serve como parte da substância que vai em alguns extintores. O chifre do boi. Sem falar do que a gente gosta de fazer com a carne dele, né? Que está cara. Mas o que eu quero dizer é que do boi se aproveita tudo. Eu quero dizer que Deus, na vida do crente, aproveita tudo. Ele não desperdiça nada. Querido, nenhuma experiência vai ser desperdiçada. Seus ganhos e suas perdas não serão desperdiçadas. Suas alegrias, seus sofrimentos não serão desperdiçados. Nada, absolutamente nada se perderá. Suas dores, seus alívios das dores, tudo será aproveitado para a promoção do reino de Deus e para a glória do nome dele. Tudo
será aproveitada. Pastor, eu estou passando uma pintura, uma prova, mas Deus vai aproveitar isso em algum momento da vida, irmão. Nem que seja sábado, domingo, né? A gente foi no velório, eu dei um abraço lá no pastor que perdeu o pai. E eu disse, pastor, eu tenho nada para te dizer que possa te consolar de fato. Só quero te dizer uma coisa, eu sei o que é perder um pai. Pronto. Ele, muito obrigado. Dei um abraço nele e fomos sentar. Só isso. Irmãos, Deus não vai desperdiçar nada. E eu quero terminar, queria que você ficasse de pé. Vou pedir para dar e colocar 2 Pedro 5,10 para a gente ler todo mundo junto e orar. Dê valor às suas fraquezas. Valorize. Não como algo que você vai ficar assim, expondo como um objeto de autopiedade, de autocomiseração. Olhe para mim, veja como eu sou sofredor. Não, ninguém precisa saber disso. Irmão, já teve vezes e ocasiões que eu preguei e eu estava com tanta dor quando eu pregava. E a única posição que eu tinha para pregar era assim. Eu estava com 3 hérnias e o trem atacava era quando eu falava. Não era? Era tanta dor que eu pregava assim, ó, e eu não ficava aqui, ai, irmãos, sou sofredor. Não. Mas eu estava glorificando a Deus. Deus, eu sou fraco. Vai ter um dia que tudo vai mudar, mas enquanto não mudar, eu vou te glorificar em cada momento da minha vida. Você já imaginou um pregador pregando para pessoas, dizer assim, ei, Deus vai te levantar, e ele está acometido de depressão? Pois é, tem o Spurgeon, mas tem tantos outros, que talvez você já ouviu pregar, e já te levantou assim, uau, você saiu de lá dizendo, glória a Deus, falou comigo, e aquela pessoa estava ali, sendo usada pelo poder, que se aperfeiçoa na fraqueza dela. E eu queria que a gente encerrasse lendo esse texto, 2 Pedro 5,10, lê comigo, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória. Ei, tem um chamado para você. Nada, nenhuma fraqueza, nenhum sofrimento vai ser eterno, porque tem uma glória eterna preparada para nós. Ele nos chamou a sua eterna glória, mas depois de vocês terem sofrido por um pouco, o que é que vai acontecer? Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Vamos ler de uma vez agora, sem interrupção, volta lá. Vamos lá? E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Aleluia, 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 glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pelas fraquezas. Muito obrigado, Senhor, porque elas me tornam mais humildes. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas fraquezas, porque quando sou fraco, eu percebo o Senhor me fortalecendo. Quando eu estou fraco, eu percebo o teu poder se aperfeiçoando na minha fraqueza. Quando sou fraco, na tua presença, aí sim é que eu sou forte. Senhor, muito obrigado, porque através dessa fraqueza eu posso ajudar, eu posso ser um instrumento do consolo do Senhor na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque eu não preciso esconder minhas feridas. Muito obrigado porque o Senhor volta só por causa de um que está precisando de Ti. E aquele um que precisa de Ti, o Senhor não lança ele fora, o Senhor não joga ele fora, o Senhor aperfeiçoa, o Senhor trabalha. Obrigado, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me refaz. Teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de novo teu amor me desfaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo, e de teu amor me refaz. Coloca a mão no seu coração. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por todas as vezes que o Senhor me permitiu passar por situações que me revelaram o quanto eu sou fraco. Muito obrigado por cada prova que o Senhor me permitiu viver, por cada perda que o Senhor me permitiu ter, por cada situação que eu enfrentei e que eu me vi totalmente fraco, sem forças para vencer, para lidar, porque justamente ali eu percebi que o Senhor não me deixou sozinho, que o teu poder esteve comigo, me aperfeiçoando, me dando forças para que eu me levantasse, e levantado eu pudesse ajudar quem está precisando se levantar. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor volta só por mim, só por mim. E não é porque o Senhor me vê forte, é porque o Senhor sabe que eu sou fraco, mas que eu preciso de Ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Pessoas que precisam ser levantadas, levanta hoje. Pessoas que precisam ser curadas, cura hoje. Mas pessoas que estão passando pelo forno, Deus, não permita que a fé ela se esvaia. Não permita que por um momento pensemos ou imaginemos que estamos sozinhos. As tuas mãos sempre estarão conosco. Fortalece cada vida aqui nessa noite. Dá um novo ânimo. Dá um novo vigor, Senhor, para prosseguir, para avançar, para não esmorecer
em nome de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por cada vida que veio, Senhor. E que assim possamos voltar agora para as nossas casas, guardados pelo Senhor. Amanhã, Senhor Jesus, temos um encontro de homens, que possa ser de mulheres, que seja uma bênção. Sábado teremos um encontro de homens, que seja uma bênção. Domingo, Senhor, ó Deus, o momento da escola bíblica, o culto à noite. Que a Tua presença se manifeste de forma gloriosa. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém, 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 amém. Deus abençoe sua vida, querido. Você que é homem, amanhã é mulher. Mulher amanhã, as mulheres, às 19h30. É isso mesmo? Vânia, cadê a Vânia? É 19h30. Mulheres 19h30 amanhã. E homens 19h30 sábado. Ok? Te esperamos aqui. Deus abençoe, vá em paz. Dê um tchauzinho, um abraço, um aperto de mão. Aí quem está pertinho de você. Tenha uma noite excelente. E um final de semana que se aproxima aí muito abençoado em nome de Jesus.